E aí, pessoal, curtiram os 2 últimos papos que rolaram por aqui? Eu quero pedir desculpa uma coisa, que eu acabei me empolgando bastante com o primeiro papo e acabei esquecendo de puxar algumas perguntas aqui do chat. Prometo que ao decorrer do dia eu vou puxar mais algumas perguntas daqui, porque eu sei que vocês sempre trazem bastante coisa e eu gosto de fazer ao vivo por causa disso. Só que aí, fazendo meia-culpa, eu me empolguei com o último papo, que estava muito gostoso aqui com as meninas, e acabei não puxando algumas perguntas do chat, tá bom? Mas agora a gente segue com a programação e a gente vai falar um pouquinho sobre a curva de aprendizado desse líder. Lembra que no primeiro conteúdo eu mencionei que tem essa curva que a gente precisa olhar, que não é simplesmente uma troca de cargo no sistema ou entregar um crachá para a pessoa? Para isso, a minha convidada vai contar um pouquinho como que ela faz isso lá na Copastur. Minha convidada é a Elaine Dantas, que é a CHRO da Copastur, e vai contar um pouquinho como que a gente olha isso no macro e no micro, para que a gente consiga transformar também essa jornada de uma forma mais que seja o mais tranquilo possível, porque 100% tranquilo nunca vai ser. Vamos lá, perfeição não existe. Elaine, é um prazer ter você aqui com a gente para compartilhar o que você está aprontando lá na Copastur com os líderes que vocês têm formado por lá. Bom, é uma imensa honra estar aqui, né, ter recebido esse convite para falar com esse público tão importante que é o RH e de um tema que merece muita atenção, né, Léo? Acho que um pouco do que você estava comentando no início, a cadeira da liderança, muitas vezes, ela parece solitária. Como é que eu dou esse apoio e acolho esse novo líder, seja ele contratado, nova contratação, ou seja ele uma promoção? Então, como é que eu faço isso no dia a Uhum. dia acontecer de uma forma, como você disse, talvez não perfeita, mas talvez da forma mais tranquila e suave e fluida para o desenvolvimento do líder e também para o desenvolvimento do próprio time. Que a gente, como organização, como RH, tenha consciência que, pelo menos minimamente, eu tenha mapeado essa curva, porque normalmente quando você vira líder, parece que alguém despejou uma caçamba de coisas que você tem que fazer. O líder tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser perfeito, tem que ser. Tem que. Cadê as ferramentas para que esse líder consiga performar respeitando essa curva de aprendizado, né? Porque assusta. Quem foi líder a primeira vez fala. Tá, peraí, agora não sou só eu por eu mesmo. Eu tenho uma equipe que depende de mim, eu tenho que desenvolver essas pessoas. Como que eu evito esse choque primeiro, assim, de, meu Deus, quero sair correndo, mãe, me tira daqui. RH, me ajuda. E agora, né? Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouco do que a gente pensa como Copastur e o que a gente fez, talvez, para diminuir um pouco desse choque. O novo líder ele passa, seja por um processo seletivo extremamente apurado, rigoroso, por várias etapas, ou num processo interno, ele também passa, às vezes um pouco menos, mas ele também tem várias avaliações a serem feitas. E aí ele sentou na cadeira, né? O que a gente faz com isso? E com essa angústia de entender como a gente poderia acolher melhor esse líder, a gente criou um programa chamado Sou Líder, e agora? Então, o nosso time de pessoas e cultura, ele senta com o novo líder, seja ele promovido ou seja um novo contratado, depois daquele período que já fez de onboarding, de todas as integrações possíveis de cultura, a integração técnica, a gente senta com ele depois de uns 15 dias que ele já está ambientado na nova cadeira, e aí sim a gente vai falar de ritos de gestão. Então, o nosso time de pessoas e cultura vai sentar e ensinar como ele programa as férias dentro do sistema, como ele faz uma one-on-one, como ele dá um feedback, como ele organiza a gestão de desempenho, que são os treinamentos dentro da nossa plataforma, como ele faz a avaliação de desempenho, que é semestral. Por que a gente entendeu que isso é importante? Por mais que ele tenha experiência de liderança em outro lugar, o nosso jeito de ser, ele é muito único. Ele precisa, de fato, se ambientar e se aculturar com a Copastur. Então, a gente precisa cuidar deste líder. Afinal, ele foi contratado ou está ali naquela nova posição para cuidar das pessoas. E quem cuida dele? Uhum. Né? Quem acolhe ele? Eu tenho um lema lá dentro da Copastur que a gente precisa cuidar das pessoas que cuidam das pessoas. Por um momento, a gente pega na mão desse líder, mas tem alguns momentos que a gente precisa pegar no colo. E esse é o momento desse acolhimento, da gente realmente não pensar naqueles treinamentos que são lindos e maravilhosos, mas que têm 6 meses de duração,
um ano de duração. Antes dele entrar nessa bateria de módulos de treinamento extremamente extensos, a gente entende qual é a necessidade dele. Então, assim, não são treinamentos pré-formatados que a gente tenha conteúdo pronto, a gente vai ali no tete a tete com ele, entendendo ritmo, velocidade, o que que ele precisa para aquele momento, e a gente adequa esse conteúdo, dando todo esse suporte para fazer acontecer depois que ele volta lá para o time e realmente faz as coisas andarem, né? Eu vou dando em doses homeopáticas as pílulazinhas, melhor do que despejar tudo de uma vez só. Até porque a gente sabe que a absorção, quando a gente despeja tudo de uma vez só, ou simplesmente coloca na plataforma de e-learning, eu lembro sempre daquele meme do porquinho do Toy Story, que vai apertando a pessoa. No RH tá me cobrando que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. A pessoa não tá aproveitando nada. Ela tá só dando check. E é isso que a gente não quer. Às vezes uma conversa é um one-on-one com ele ali de uma hora, que é muito mais produtivo do que você descarregar 50 treinamentos que ele tem que cumprir em um mês, que ele não absorveu, ou que às vezes não estão ligados com o dia a dia deles, com a necessidade dele. E acho que volta numa palavra que a gente falou no primeiro conteúdo, a gente tem um bom diagnóstico. Você olhar para o seu líder, peraí, ele é excelente com comunicação, ele é muito bom com feedback, às vezes é só um ajustezinho fino que eu preciso fazer, mas ele é péssimo com a parte operacional. Ele precisa aprender a programar férias, como que eu desenho um calendário de férias para que se mantenha a Não tem impacto, né? produtividade, como que eu lido com uma situação de crise dentro da equipe, relacionamentos. Eu vou entregar para ele o que ele precisa. E nesse ponto, tem duas coisas que eu gosto de frisar. Primeiro, eu estou entregando o que ele precisa. Segundo, esse líder se torna um aliado do RH. Porque ele vai olhar e falar: peraí, ele sabe o que eu estou precisando, ele entende de negócio, ele está me entregando o que eu preciso. Não que eu vou te colocar numa sala durante 6 horas para ter um treinamento que você passa 2 horas revirando o olho e fala: "Ai, de novo eu vendo isso." Então, acho que isso é muito inteligente do nosso esforço, na visão de custo também. Que às vezes, quando a gente fala de treinamento, ferramenta, já imagina, vou procurar uma consultoria, vou procurar uma plataforma. E às vezes é um treinamento dentro de casa, um outro líder que pode dar uma mentoria. Você tem um líder dentro de casa que é muito bom de feedback. Você tem alguém que é muito bom de indicador. Alguém que pilota as plataformas com maestria. Tenta aprender com essa pessoa para replicar. Ou trabalha essa pessoa como uma ferramenta, acho que de desenvolvimento para os teus líderes. E aí é aquela dúvida que muitas vezes surge. Será que eu estou sobrecarregando ou estou deixando a deriva, sem direcionamento? Como que eu doso isso? Como que vocês enxergam isso na Copastur? Esse é um desenvolvimento contínuo, né, Léo? Então, não dá para despejar tudo de uma única vez. Então, depois que ele passa por um onboarding muito bem estruturado, que sim, ele vai ter vários treinamentos, que são treinamentos, não vou dizer obrigatórios, mas importantes que ele faça, de novo, Uhum. seja técnico ou relacionado à cultura. Eu preciso garantir que esse onboarding foi muito bem feito. Depois eu preciso começar a desenhar metas para eles que são desafiadoras, mas que também são atingíveis. Uhum. Não adianta eu imaginar ou comparar ele a uma liderança que já está na casa há muito mais tempo. Eu preciso fazer isso em doses homeopáticas. Eu preciso estimular, mas eu preciso dar condições para que ele desenvolva e atinja esse objetivo. E aí eu preciso fazer as coisas devagar. Lembra que esse líder, há um mês atrás, ele estava sentado na cadeira operacional. Então, assim, tem um desafio muito grande também dele largar essa operação para ele começar a pensar em desenvolver outras pessoas. Uhum. Então, eu preciso também fazer isso muito dosado. Eu sei que na correria do dia a dia, na loucura que a gente tem por percorrer metas, por atingir grandes números e resultados, às vezes a ansiedade de fazer isso acontecer mais rápido acontece, né? Mas a gente precisa, de fato, pensar em fazer isso gradativo. O que que eu consigo, com menos complexidade, entregar e apoiá-lo agora? E aí, no próximo, o que que eu posso fazer isso com um pouquinho mais de dificuldade ou de complexidade? Então, de novo, fazer isso aos poucos. Duas coisas que eu acho extremamente importantes, eu acho que para fechar, né, essas ferramentas para apoiar esse líder ter uma one-on-one e feedback constante. O líder do líder precisa acompanhar. Uhum. Né? O Léo não tem a mesma dificuldade que a Elaine ou a mesma facilidade que a Elaine. Então, eu preciso estar muito próxima do Léo para entender e garantir que ele vai conseguir passar por todo esse período, que ele vai conseguir sair do operacional para ir para o estratégico, que ele vai começar a pensar em desenvolver pessoas. Mas essa é uma responsabilidade minha como líder.
E um pouco do que você falou, que é criar essa rede de colaboração. Então, assim, eu não estou sozinha, Uhum, né? Quando eu olho para dentro da Copastura, a gente está falando de pelo menos 150 líderes, né? Em diferentes níveis, mas 150 líderes. Então, assim, eu tenho pessoas que eu posso me apoiar. Além desses líderes, eu tenho a área de pessoas e cultura, que também é uma área que consegue me socorrer, inclusive, em uhum. momentos de insegurança, naquele momento que eu falo, e agora, né? Surgiu um problema comportamental aqui que eu não consigo resolver. Me ajuda? Então, não só tecnicamente, Uhum. daquele que conhece melhor o Excel para fazer uma planilha, mas naquele que já passou por situações como essa e podem colaborar ali com o meu crescimento e em apoiar o time. Eu acredito muito que essa rede de colaboração pode contribuir bastante. Você trouxe um ponto que já vai embasar a próxima pergunta, que é o líder desse líder. Eu tenho falado bastante sobre isso em alguns conteúdos também. Esse líder, ele tem a consciência de que ele é peça desse desenvolvimento e muitas vezes a gente virar para esse líder e falar, existe essa curva de aprendizado, porque qual que é o erro que muitas vezes eu vejo? Assim como quando vai contratar o líder que é alguém perfeito, aquele monte de requisito que fica praticamente impossível a gente contratar, quando ele recebe um novo líder, ele também quer alguém pronto. E eu vou ter que falar: venha pra luz, Caroline, vem cá que eu preciso te acordar pra vida, que você vai ter que desenvolver várias coisas nesse novo líder. E o RH não tá ali do lado o dia todo. Quem tá perto desse líder, quem é o primeiro socorro dele, é você, líder. É o líder desse líder que vai desenvolver essa pessoa, principalmente no dia a dia, que vai muitas vezes falar: Elaine, ele tá com problema para dar feedback, eu já dei alguma ajuda, mas não tá surtindo muito efeito. Você consegue me ajudar? Mas o primeiro socorro não é o RH, é o líder desse líder, né? E como que eu alinho a expectativa desse líder? Falar: vem cá, você vai receber um líder novo, ele está em processo de desenvolvimento, nós, como RH, vamos fazer isso, isso e isso com ele. O que que você precisa fazer? Como que eu calibro a expectativa desse líder? Bom, uma outra coisa que eu falo sempre, que o pessoal brinca que já vai virar até meme, é as one-on-ones, são os feedbacks. Então, assim, a gente precisa estar próximo do nosso liderado. Ele só vai saber o que ele está acertando, o que ele está errando e como dar o próximo passo se a gente estiver próximo, né? Uhum, Algumas pessoas vão fazer isso com uma certa facilidade, outros não. E a gente precisa, como líder, entender qual é esse momento que eu entro de uma forma um pouco mais objetiva, qual é o momento que eu entro com uma forma um pouco mais calma, tranquila, acolhedora. Mas eu acho que o mais importante de tudo é entender que a gente não tem uma pessoa perfeita quando ele está sentado nessa cadeira. uhum, Eu sempre falo que o espaço que a gente ocupa ainda é um pouco maior do que a gente cabe e a gente vai se adequando a essa cadeira, né? E o líder tem esse papel fundamental de acompanhar, de observar, de conversar com esse time, de entender como é que está sendo essa liderança também na visão dos liderados, porque às vezes a relação entre os líderes ali está muito perfeita, né? Os feedbacks estão acontecendo, mas como que está o impacto para o time? uhum. Está indo bem? Não está indo bem? O que que eu posso fazer para acompanhar? Então, eu acho que a gente líder, com líder dos líderes, né, que a gente desenvolve liderança de pessoas, a gente precisa ter um olhar muito atento de poder acompanhar esse desenvolvimento, entender quais são os gaps. Uma coisa que eu gosto muito de frisar também, não existe receita de bolo. Uhum. Né? A formação da liderança do Léo não vai ser a mesma formação da liderança da Elaine, porque talvez a gente tenha expertises muito diferentes. Né? Eu acho que está claro de que a gente tem um potencial para liderança, mas eu vou estar com algumas skills talvez mais desenvolvidas do que você. E como é que o meu líder me apoia nisso? Então, eu vou insistir muito nessa proximidade, eu vou insistir muito nesse acolhimento, nesse pegar na mão e fazer junto para acontecer de verdade. E essa proximidade vai te ajudar também a identificar se é um gap que esse líder tem ou se ele realmente não tem o perfil. Não estou dizendo que ele não tem o perfil para ser líder, mas não para ser líder, por exemplo, que a Copastur quer. Essa proximidade vai te ajudar a definir, a separar esses dois perfis de líder. Como que você hoje consegue, tem um rito de, peraí, capacitei, dei toda essa ferramenta e mesmo assim não foi. Chega um ponto que a gente vai ter que falar. E é aquela história, o feedback, né, que eu brinco muitas vezes, uma promoção e uma demissão não podem ser surpresa. Se você está recebendo feedback bom, uma promoção é consequência. Se os feedbacks não estão indo bem, você já sabe que você pode ser disponibilizado para o mercado de trabalho. Mas como, até que ponto você vai tentando e onde chega um ponto que você vira para o líder desse líder e fala, ó, não dá,
acho que o melhor caminho é desligar essa pessoa ou mover para uma outra estrutura, talvez. Bom, eu também acredito muito nesse desenvolvimento contínuo, né? A gente falou aqui de algumas ferramentas iniciais que são muito importantes, mas a gente precisa fazer esse acompanhamento. Então, lá na Copastura, a gente tem alguns ritos que são bem bacanas para garantir que esse desenvolvimento aconteça e que a gente chegue ali no fim da linha com muita Uhum, certeza do próximo estágio, né? Seja ele a disponibilização ou seja ele uma promoção, a gente tem alguns programas que a gente faz especificamente para os líderes, e aí a gente divide por líder operacional e a média liderança principalmente, que é uma consultoria externa que vem para trazer alguns conteúdos, muitas vezes, que estão até fora da rotina técnica. Então, por exemplo, vamos falar de pertencimento esse uhum. mês. Então, a gente tem grupos de trabalho que favorecem essas trocas, que é um ambiente seguro. Então, eu sou supervisora, eu vou estar junto com outros supervisores para bater um papo sobre este tema. E aí é legal porque eu consigo falar com o mesmo nível, eu consigo ter essa troca genuína. Não é o meu líder que está junto, então eu consigo garantir que isso aconteça de forma muito segura. A gente faz isso para todos os níveis da liderança, inclusive para a liderança que ainda não é líder de pessoas, Uhum, que é o que a gente chama de líder técnico. Por quê? Porque eu estou olhando para ele já com o próximo estágio, uhum. né? Entendendo que talvez ele seja a nossa sucessão. E aí tem uma outra coisa bem bacana que a gente colocou super recente agora esse ano, que é a bússola da liderança. Então, esse líder já está com a gente, então vamos lá. Ele passou pelo processo seletivo, ele passou pelo seu líder, sou líder e agora, e aí ele está lá sentado na cadeira depois de 2 meses, a gente precisa entender se é o líder que está dando certo ou não. A gente tem um bate-papo com ele, então o time de pessoas e cultura senta com ele, faz uma nova avaliação de performance, entende ali o que está aderente, o que não está aderente. De novo, acho que tem uma questão técnica muito importante, mas acima de tudo a cultura. Ele é o líder que a gente entende que tenha o jeito de ser da Copastur? Se sim, a gente está ali calibrando tudo, a gente conversa bastante com o líder dele também, porque são visões muito diferentes, né? Às vezes eu tenho um autoconhecimento e uma autopercepção de que eu estou mandando super bem. Uhum. O líder talvez não. Nesse momento, inclusive, a gente ajusta a rota. Líder, você está passando os feedbacks necessários para que ele entenda que ele precisa ter essa melhoria? Não, vamos voltar. Ou é ele que ainda não está percebendo que ele tem algumas melhoras. E aí a bússola dá muito esse direcionamento. E agora, o que eu faço com esses gaps que eu identifiquei nesses 2 meses que eu estou aqui na atuação? Que eu preciso melhorar. E aí a gente desenha um plano de desenvolvimento individual, então um PDI específico para ele. Então, assim, o PDI do Léo sempre vai ser diferente de qualquer outro, porque o caminho que você está percorrendo ali dentro da tua trajetória é muito diferente. Então, a gente cria um plano muito personalizado, de novo, para dar esse suporte, para garantir que ele vá para o próximo estágio com muita segurança. Bom, conversas que precisam existir. E a velha frase, o combinado não sai caro. Você refaz o combinado. Ó, o combinado que a gente tem de líder da Copastur é esse. Neste momento você está fora deste combinado nisso, nisso e nisso. Vamos trabalhar para melhorar isso, para que você entre no combinado de volta. Tá disposto? Talvez a pessoa diga, não, não tô, e aí o caminho é outro. Mas normalmente eu acredito que sendo esse papo mais sincero, a gente consiga adesão, porque eu estou embasando, propondo e realinhando o combinado para que não seja surpresa. Vou puxar uma perguntinha aqui do chat, que o pessoal me puxa a orelha, que eu esqueci Vamos antes. lá. Como que vocês fazem a análise de currículo? Questão de tempo anterior de empresa, vocês levam em consideração, por exemplo, para escolher um líder? O tempo que ele tem de liderança de outra empresa é um fator que pesa bastante ou é mais, vocês usam mais questão de comportamento, outro tipo de análise para escolher esse novo líder, se ele vem de fora ou tanto de dentro também? Tá, bom, falando internamente, né, grande maioria das vezes, quando a gente fala dessa primeira liderança em cargos mais iniciais, a gente não avalia porque ele não teve experiência anterior. Uhum, Então, o que é importante? O que a gente olha, né? A gente olha quais são as competências e as skills que ele tem que permitem que ele vá ou uhum, não para um cargo de liderança. Então, assim, se é uma pessoa aberta a ouvir, se é uma pessoa que já tem uma preocupação e interesse genuíno por pessoas, se é uma pessoa que está buscando ali o autoconhecimento e o desenvolvimento contínuo o tempo todo, se ele tem uma visão do todo e não só uma visão ali da área, então sempre contribuindo com os resultados maiores. Eu acho que isso são coisas que
eu diria ou elencaria como importantes quando a gente olha para um recrutamento interno, Uhum. né, da base que ainda não é líder. Quando a gente olha para fora, eu não sei se a gente dá tanta importância para o tempo que ele Uhum. tem na cadeira de liderança, porque eu diria que talvez, em alguns casos, esse muito tempo numa cadeira de liderança, ele venha com vieses talvez mais difíceis da gente quebrar internamente, crenças, Uhum. do que a gente pegar uma liderança que está ali desabrochando, que acabou de Você ser tá moldando. descoberta. Exato. De novo, a liderança da Copa Sur é uma liderança muito humanizada, uma liderança que demanda muita proximidade e, dependendo de tempos ou de cadeiras que a gente tem em perfis de diferentes empresas, a gente busque isso com um pouco menos de intensidade no candidato externo. Vou estourar o tempo, mas tem uma pergunta bem interessante aqui, tá? Que é: como agir quando o líder do líder não tem esse papel de feedback, não motiva a sua equipe e seu novo liderado, né? Seu novo líder que tá abaixo dele. O que que eu faço? Acho que volta no ponto que você trouxe de vem cá, vamos realinhar os combinados. Da mesma forma que o primeiro líder precisa dessa manutenção e assim, a empresa espera isso desse líder. Você tá fora nisso e nisso. Tá disposto a ajustar? Quando é um líder mais maduro, a conversa pode ser um papo mais, Reto. vamos lá, filho. Você já sabe como é que funciona aqui. Tá disposto a ajustar ou a gente trabalha de uma outra forma? Acho que é muito nesse sentido, né? Totalmente, Léo. Acho que você já mais do que respondeu, Uhum, né? As conversas duras, elas precisam acontecer. E aí, quando eu falo de níveis mais altos, principalmente se eu estou falando de uma alta liderança, é muito mais tranquilo que isso aconteça. Porque aí eu consigo ser mais objetiva, mais reta e entender qual é a dificuldade daquele líder, seja com aquela pessoa ou com o próprio desenvolvimento do desenvolvimento do uhum. liderado. Então, a gente precisa ter conversas francas, né? Eu não acredito que ninguém vai conseguir nenhum resultado sozinho. Se a alta liderança não apoiar, dificilmente esse líder vai conseguir desempenhar aquilo que a gente precisa. E a alta liderança tem muito esse papel de disseminar esse nosso jeito de ser da Copastur. Uhum. Não é o RH que vai fazer isso, né? É o mentor, né? Ele é o mentor Ele daquele líder. precisa. Ele precisa adotar o papel de mentor. É isso. Pessoal, tem várias perguntas vindo aqui. Eu vou dar trabalho para a Elaine. Claro. Pode lotar o LinkedIn dela de Pode, pode. perguntas. Acho que tem muita coisa que você pode aprender desse lado mais prático de ser mais assertivo. Que a gente pare de. Se eu fosse raciocinar, muitas vezes teria uma biblioteca de coisas que às vezes a gente acaba armazenando e distribuindo dentro das nossas organizações sem assertividade e principalmente sem diagnóstico nenhum. Então aprendam, vai lá no LinkedIn dela, pergunta como que você constrói essa visão macro de olhar, peraí, temos a bússola do líder e no micro, o que que eu preciso entregar para que ele consiga ser o líder no macro que eu estou vendo. Então, quero te agradecer muito pelo papo, por compartilhar um pouco do que está acontecendo dentro da Copastur, desse olhar humano para a liderança e principalmente de conversas precisam existir e os combinados precisam ser primeiramente feitos e de tempo em tempo a gente vai ter que fazer a manutenção desse combinado. Então, quero te agradecer por esse papo. Super obrigada, Léo, super obrigada, pessoal. Estou super à disposição para responder todas as perguntas, aquelas que a gente não souber, a gente constrói respostas juntos. Eu acho que esse é o caminho, né? Uhum. A gente ter essa rede de apoio, então contem comigo também. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho com um papo com a Sarita, que é a CHRO da Alice. E eu vou dar um spoiler. Ela colocou o RH dela para trabalhar no atendimento, que atende os membros, né, que são os clientes da Alice. Então fica aí que daqui a pouquinho entra esse papo aí com a Sarita, que você vai aprender como que coloca o líder no centro do negócio, e isso é uma metodologia de negócio. Até mais.